Escriva, né, para expor sua palestra sobre a influência da cultura na percepção humana. Carsten foi nosso aluno da psicologia e aluno, costumo sempre dizer, o nosso aluno brilhante, né, só tirava 10. E ele entende várias línguas, é uma pessoa muito legal. Então ele sob convite, ele veio especialmente para o Neuronutri e fazer uma parceria com meus amigos, meus colegas, e pegar um pouco de sol. Tem sol até demais, tem sol até demais. Está reclamando. Em Berlim agora está 4, 5 graus. E olha lá. Então, para mim, eu que fui professor dele de anatomia, fico muito feliz e só tenho a agradecer, né, por essa participação internacional do evento e sempre dispõe. É mais um amigo cidadão do mundo presente. Então, fica à vontade. Obrigado. Primeiro, eu tenho a agradecer também a minha chance de estar aqui. Infelizmente, português não é a minha língua materna, então pode ser que de vez em quando eu vou esquecer uma palavra ou conjugar errado. Mas, enfim, hoje estou aqui para apresentar mesmo a influência da cultura na percepção humana, mas de verdade estou aqui para advogar por a neurociência cultural. Porque na Alemanha também e em outros países, geralmente eles fazem muitas pesquisas e não vão comparar isso com outros países. E depois eles vão dizer, olha, é assim, é a verdade, mas você não sabe como vai ser na Ásia, você não sabe como é na África e você não sabe como é no Brasil. Tá? Eu dividi a minha apresentação em o que é percepção, o que é cultura, depois a influência da cultura na percepção. Vai ser 3 pesquisas que eu vou apresentar, que gostei muito. E, no fim, eu vou advogar um pouquinho para a neurociência cultural. Então, o que é percepção? Nós temos vários canais mesmo para sentir o meio ambiente ao redor de nós. Pode ser, por exemplo, o cheiro, né, pelo nariz. Pode ser também sabor pela língua. Pode ser também estímulos somáticos pela pele. E hoje eu vou falar mais mesmo pela percepção visual, tá? Por isso, eu vou apresentar um estudo que a minha universidade fez em relação ao Flenker-Test de Erickson. Você talvez conhece, o senhor conhece. Esse Flenker-Test é mesmo para ter uma influência na classificação de coisas e no processamento de conflitos. Eu vou mostrar mais tarde porque isso é importante hoje. Então, Flenker-Test quer dizer, o indivíduo tem a tarefa de ver essa letra aqui no meio. E se a pessoa vai ver H, tem que apertar o botão esquerdo. E se a pessoa, então a participante vai ver S, é o botão direito, tá? E essa Flenker-Test tem, como você pode ver, estímulos no lado mesmo do meio, que se chama flanker em inglês. E isso significa que a pessoa pode ser distraída por essas informações do lado mesmo do alvo, tá? Então, aqui você tem congruência, então o mesmo estímulo. Você tem também K, que também significa apertar o botão esquerdo, então é a mesma coisa. E ao fim, aqui você tem incongruência. Então isso significa que a pessoa tem um conflito mesmo de se comportar no momento de apertar esse botão. O que esse Erickson fez? Ele mediu o tempo de reação. O problema com isso é que você somente pode dizer mesmo em relação do tempo
uma coisa sobre esse conflito. Então você não vai ver como vai ser no cérebro, você não vai ver como talvez uma outra pessoa vai reagir, como isso funciona mesmo. Por causa disso, na Universidade de Trier, de onde eu estou, o meu professor Brinkmann desenvolveu uma outra tarefa. Essa tarefa se chama em português Letterized Ericsson Single Flanker Test, em inglês. E a diferença, como você pode ver, não tem ambos lados, somente tem um lado, porque ele quer mesmo ver que tiver uma lateralização no cérebro, né, como o professor já falou. E o que nós encontramos lá foi medido no EEG também, né? Eu acho que não preciso explicar isso muito, então vou somente explicar a primeira frase. Mede mesmo as mudanças de potenciais das células de pirâmides, mesmo na superfície da cabeça, né? Como você pode ver aqui e também aqui, são eletrodes que ficam na superfície da cabeça e medem essa mudança. No nosso caso, foi mais importante aqui esse eletrode frontal no ACC, esses dois eletrodes central por movimento, e também esses eletrodes occipitais por mesmo o processamento visual, né? Então, o que nós encontramos na pesquisa é mesmo que bem cedo, então entre 0 até 250 milissegundos, houve uma amplitude elevada, que foi significante também, nessa área aqui occipital. Então, quer dizer, o processamento visual vem bem cedo, pode ser também subconscientemente, tá? E mesmo aqui você pode ver também uma lateralização. Então, quer dizer, aqui com essa cor azul, significa que é negativo. Negativo significa, nesse caso, que tem uma ação, né? Acontecer algo mesmo, então significa aqui, esse flanker foi no lado direito. Mas o que é mais importante, além de saber que o processamento visual é muito cedo, é também o processamento de conflitos, o ACC. Como o professor também mostrou, né, no EEG, a nossa pesquisa encontrou também uma atividade frontal, né, que também mostra aqui, mais ou menos, que infelizmente não é uma amplitude para ver muito bem, mas mostra também entre 450 segundos e 750 segundos que houve uma atividade mesmo, porque essas pessoas processaram esse conflito em qual botão eles vão usar agora, né? E porque esse código singular anterior é importante, então ACC em inglês, porque nós tomamos decisões lá, nós temos ética, moral, o controle de impulsos e também emoções. E por causa disso, eu mostrei essa pesquisa, porque mostra já bem cedo, depois de tiver um estímulo, pode acontecer que nós estamos em conflito e esse centro de processamento é ativado, né? Então, em geral, nós podemos dizer bem simples, vem um estímulo, o cérebro vai processar o estímulo e temos no final uma reação, né? Isso é bem simples, mas isso é mesmo influenciado também pela personalidade, pode ser necessidade da pessoa, como sede, né? Fome, pode ser também motivos, expectativas da pessoa, ou talvez dos pais, né? Quem sabe. Mais forte ainda o hábito e, porque nós estamos hoje aqui, a identidade cultural, né? Identidade cultural tem várias coisas, por exemplo, os valores, as normas, a experiência e regras de quem? De você mesmo
dos pais e ainda mais importante, da sua própria cultura. E como você consegue ver aqui, pode ser, às vezes, tem pessoas que têm uma identidade múltipla. Então, quer dizer, somente não uma cultura, duas, tem também pessoas que têm 3 culturas, e isso pode influenciar mesmo a percepção. Espera aí. Agora, nós vamos ver um vídeo de um cara que é um alien. Ele não sabe nada da cultura humana, ele está apaixonado mais ou menos por uma moça da Terra, e eu vou falar depois uma coisa sobre isso. Então, isso já mostra, se você não sabe o que você está aprendendo, pode ser que você vai usar um comportamento assim no futuro, que pode também levar um choque cultural para outras pessoas, para você mesmo, para a cultura onde você está, porque tive também um choque cultural aqui no Brasil, né? E, enfim, isso é uma coisa somente para mostrar como é importante de saber o contexto, né? Então, em geral, o que é cultura? Cultura pode ser muitas coisas, pode ser a sua medicina, pode ser a sua educação, pode ser também piadas, né? Pode ser, por exemplo, festas. Então, mesmo a sua cultura está ao redor de você. Pode ser na sua casa, com os seus pais, pode ser também na universidade. Cultura vem da palavra latim, cultura, né? Que significa cuidar e cultivar. E eu procurei uma definição mesmo da psicologia intercultural, que vai dar mais ou menos a ideia o que significa cultura para as pessoas. Então, cultura é o produto da interação entre funções e necessidades biológicas universais, problemas sociais universais criados para se direcionarem a tais necessidades e o contexto no qual as pessoas vivem. Então, isso significa que cultura sempre vai ser adaptada no contexto onde essas pessoas vivem. Pode ser na Alemanha, pode ser no Brasil, pode ser em qualquer outro país. E sempre tem uma certa necessidade de, mais ou menos, lidar com os problemas sociais e também naturais. Houve muitas teorias também na psicologia sobre a cultura. Essas são pessoas que mesmo desenvolveram muitas teorias, e a teoria mais importante, ou mais conhecida, é de Gert Hofstede. Gert Hofstede é uma pessoa da Holanda que foi empregado no IBM e fez uma pesquisa por essa companhia IBM com 100 mil pessoas. Então, muitas pessoas, foi a primeira grande pesquisa, e ele achou dimensões culturais. Né? Tem mesmo 6, mas hoje, para nós, é mais importante individualismo e coletivismo. E vocês vão ver por quê. Sim. Só para dar uma ideia sobre isso, esses dados empíricos são quase 40 anos de idade, então muito velho. Aqui no individualismo, isso é Brasil, verde, você consegue ver que o individualismo é bem pequeno no Brasil. Isso significa ao mesmo tempo que coletivismo, porque tem 2 lados, essa escala é maior, né, com 62%. Na Alemanha, por exemplo, individualismo é maior, quer dizer, nós temos pouco coletivismo, e na Inglaterra e também nos Estados Unidos é muito grande mesmo. Só para mostrar. Então, o que significa agora individualismo e coletivismo? O individualismo tem mais ou menos o foco nos atributos pessoais, internais, a habilidade do indivíduo e também as características e alvos. No coletivismo, ao outro lado, é estado interdependente com outras pessoas
alcançar ou criar compromissos, também com a cultura, né, com o seu círculo de pessoas, e mais importante ainda, responsabilidades sociais. O que vale como informação para essas pessoas tem também uma diferença. Então, informação saliente para as pessoas que estão mesmo alto na escala de individualismo são atributos estável, constante, abstrato, intrínsecos e não dependem do contexto. Ao contrário, no coletivismo é intersubjetivo, então quer dizer é entre as pessoas, tem raízes em o definido pelas relações interpessoais, então está dependendo mesmo das pessoas ao seu redor, e sempre é flexível e somente depende do contexto. Para mostrar mais ou menos o que significa isso, eu preparei esse esquema de Kitayama e Marcos. Aqui você pode ver, individualismo significa que a pessoa com a sua identidade é mais ou menos separada de todas as coisas. Então, também duas pessoas, também da mãe, do pai, dos irmãos. E ao contrário, essa pessoa que tem coletivismo é não separado, é conjunto de todas as coisas. Então, você compartilha mais ou menos a identidade de outras pessoas também. Então, agora vem mesmo a parte muito importante, porque vou apresentar 3 pesquisas que mais ou menos mostram que tem mesmo uma diferença na percepção entre as culturas. Eu vou começar com I, depois vem Go e depois Y. Então, I. Ele fez um experimento no Macintosh, então no computador, com 12 figuras diferentes, e eles sempre tiveram uma relação, quer dizer, uma covariação. Às vezes, essa covariação foi 0 mesmo, às vezes 0,4, às vezes 0,6. Então, a tarefa das pessoas que participaram nessa pesquisa foi de estimar mais ou menos a quantidade da covariação dessas 2 figuras, porque foi assim, se essa lâmpada foi mostrada no esquerdo, essa moeda aparecia no direito, por sempre, tá? Então, o que ele mesmo encontrou na pesquisa? Os americanos usaram sempre a primeira covariação, eles encontraram. Quer dizer, eles tiveram uma parte de teste, que você sempre tem um teste, né, para saber como funciona isso. E os americanos sempre usaram a primeira coisa que eles encontraram, independente depois do contexto. Sempre foi isso. Ao contrário, as pessoas de Taiwan, né, então Taiwan é perto da China, então na Ásia, eles sempre usaram o contexto para estimar essa covariação. Então, depois vêm outras covariações, então eles usaram sempre outras e não ficaram mesmo com a primeira. Além disso, as pessoas de Taiwan estimaram a covariação de 0,4, 0,6 sempre de mais alto, quer dizer 80 ou 70. Então foi sempre uma estimação maior que realmente foi. Né? Isso já é uma diferença mesmo na percepção das coisas. É a primeira coisa. A segunda coisa mesmo dessa pesquisa foi também muito interessante, eu acho. Aqui você pode ver um quarto com uma barra. E a tarefa dessas pessoas foi que eles podem usar essa barra, tocam, para essa barra ficar depois vertical. Eles têm uma pessoa lá, então uma pessoa que vai ajudar para dizer, olha, ainda não está vertical, então você tem que mexer um pouco ainda. Essas pessoas aqui foram da Ásia do Leste, não de Taiwan, então da Ásia do Leste, muitos países. E que encontrou nessa pesquisa foi que, em geral, os americanos fizeram menos erros que as pessoas da Ásia. Então, quer dizer que os asiáticos
são mais dependentes do contexto, quer dizer, do contexto do quadro. Por quê? As pessoas assim já disseram, olha, isso é vertical por causa do contexto, mesmo sendo não vertical, tá? Porque vocês conseguem ver, isso não é vertical também. Além disso, os americanos tiveram uma vantagem quando eles tiveram a chance de tocar na barra. Os asiáticos não. Agora nós não sabemos porquê, mas é uma coisa interessante, mesmo sendo uma coisa mesmo, talvez da cultura, mas eu achei é uma coisa que nós podemos pesquisar mais depois. Agora vem a pesquisa de Go. Go usou 4 categorias, quer dizer, você tem o mesmo objeto, mesmo contexto, mesmo objeto, outro contexto, mesmo contexto, outro objeto, ou outro contexto, outro objeto mesmo. E as pessoas tiveram que lembrar essas imagens e foi mesmo medido pelo imagens de fMRI para ver o que vai acontecer no cérebro. Então, o que aconteceu foi que eles encontraram uma alta atividade nas veias pessoas ocidentes na adaptação do processamento de objetos no complexo lateral occipital. Então, aqui, que as pessoas veias da Ásia. Mas o que é interessante agora, eu acho, entre os jovens, porque, eu esqueci de dizer, tem asiáticos jovens e velhos, desculpe, esqueci. Entre os jovens da pesquisa, não houve uma diferença. Somente entre as pessoas velhas. Isso eu estou tomando como um sinal da, talvez, globalização, porque a cultura global vem para qualquer lugar, então, qualquer país. E isso pode ser que isso já mudou mesmo a percepção das pessoas jovens, né? Mas ninguém sabe, é só uma coisa que eu acho. E a última pesquisa de Greg, então em 12 condições, com raiva e não com raiva. Então, familiar quer dizer com raiva, familiar neutro e não familiar neutro. Nessa pesquisa foram usados chineses e animais. Então, essas pessoas não familiares para os animais foram chineses e para os chineses foram alemães, né? E o que foi encontrado, que é interessante nessas pesquisas, que houve uma atividade alta nas pessoas da China no córtex pré-frontal dorsolateral, que é responsável mais ou menos para a regulação e inibição de emoções. E porque isso é interessante, na Ásia, então na China, não é muito educado de mostrar raiva ou outras emoções muito intensivas. Então, essas pessoas da China, mesmo vendo essas imagens, mais ou menos tentaram mais de inibir essa emoção, eles estão vendo, que processar outras coisas. Ao contrário, os alemães tiveram uma atividade no cruzamento direito temporoparietal, que significa que os alemães tentaram entender a expressão das pessoas. Então isso já é uma coisa que mostra mesmo a cultura pode influenciar muito o processamento de informação, tá? E agora estou chegando mesmo quase no fim, porque estou torcendo para a neurociência cultural. Em geral, como o professor também falou, nós temos essas expressões universais que todo mundo mais ou menos entende, né? Então você tem raiva, você está feliz, você está preocupado, mas isso é somente não fácil. Tem outras coisas que eu acho são mais importantes que isso, que é a língua. Porque, eu não sei se vocês conhecem essa teoria de Sapir-Whorf, essa hipótese, mas a língua, cada língua tem uma gramática diferente
também um vocabulário diferente e também o contexto da informação é diferente. Isso pode ser que as pessoas não vão entender que uma outra pessoa, numa outra língua, pensou. E por causa disso nós temos problemas com as legendas dos filmes. É isso mesmo, porque às vezes você não pode traduzir uma piada porque não funciona na outra língua. E por causa disso, mostro uma coisa que é interessante. Então, isso é uma expressão geral. As pessoas vão achar que uma pessoa da Índia mexe a cabeça assim, que ele vai dizer mais ou menos. Mas na Índia isso significa sim. E também outras pessoas podem levar isso com um não. Então, já uma coisa assim pode mudar o seu entendimento da situação. Então, é muito importante de ver o contexto. E por causa disso, estou torcendo, então advogando para mais pesquisas interculturais mesmo, em qualquer campo da neurociência, psicologia, também sociologia. E, sim, foi isso. Espero que vocês gostaram da minha apresentação. Desculpe por meu português mais ou menos. E, sim, até a próxima.